boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar a respeito da produção de azeite de oliva e também da olivicultura aqui no Brasil. Lembrando que a produção e consumo de azeite de oliva no Brasil, iniciada na última década, chegou a cerca de 503 toneladas em 2022. Os números são atualizados anualmente e lógico, de uma crescente nessa produção. E, lógico, a produção nacional ainda representa menos de 25% ou 0,25% do consumo anual aqui do Brasil. Nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos agora até Maria da Fé, em Minas Gerais, porque nossa convidada de hoje é a olivicultora Rosana Chiavassa, que está conosco. Doutora Rosana, prazer em falar contigo. Prazer todo meu, Braga. Muito tempo, né, que nos conhecemos e eu acompanho a sua vida no jornalismo. Parabéns. Obrigado, doutora. Agora, só para contextualizar, aqui em São Paulo está uma tempestade nesse momento, né, torcendo para que a energia não tenha nenhum pico aqui ou caia durante a nossa entrevista. Aí, em Maria da Fé, como é que está o tempo agora? Está abafado? Está chovendo? Como é que está? A chuva acabou de acabar e o sol já voltou a aparecer, mas é uma época de tempestades, né? Não tem jeito. É um momento que a gente ainda está vivendo, né? Daqui a pouco para, graças a Deus. Agora, isso é bom, o período de chuvas é benéfico para a produção ou desenvolvimento das oliveiras, das azeitonas, né? Para a produção de azeite premiado aqui no Brasil. A gente vai falar sobre tudo isso. Agora, as condições adequadas, ideais, a Serra da Mantiqueira, ela tem todas essas condições para a produção da oliva ou das oliveiras ou das azeitonas e do azeite aqui no Brasil, doutora? Então, a gente tem que lembrar que a oliveira não é uma planta nativa. É uma planta que veio de fora e com todas as condições desfavoráveis. Falta coisa no solo, que lá tem abundância, por exemplo, como calcário, aqui não. Mas, até hoje, em alguns lugares do Brasil, a gente consegue plantar e fazer produzir, que é justamente Mantiqueira, um pedaço de São Paulo, Minas, Rio e o Rio Grande do Sul. Espírito Santo começou, Santa Catarina está começando e assim vamos. Mas precisa ter frio e Minas compensa o frio do Rio Grande do Sul com a altitude. Então, as montanhas da Mantiqueira são propícias também. E Maria da Fé é a cidade mais fria de Minas Gerais. E eu estou a 1.600 metros. Então, eu diria para você, temos condições climáticas boas e necessárias. Favoráveis ao desenvolvimento. Aliás, quando começou, a doutora Rosana Chiavassa, advogada, especialista na área da saúde, por dizer assim, né, nos planos de saúde, e há muitos anos atua na área. O direito continua na veia, é a atividade principal. E a olivicultura, a produção, como é que foi a escolha da região? Como é que chegou a decidir, vou produzir azeites aqui no Brasil? Como é que foi essa decisão? Em que momento isso aconteceu? Então, eu continuo advogada full-time, está na veia dos Chiavassa, né? Então, somos advogados. A olivicultura, eu sempre amei as oliveiras. Em 2010, eu comprei uma oliveira em São Paulo, que vendia naquela Garden da Marginal da Bandeirantes. Pinheiros? Isso. E tanto que hoje ela está aqui na fazenda. Mas em 2018 eu passei um ano praticamente dentro de um olival, toda semana, aqui em Minas Gerais, e participei da poda, participei de uma série de acontecimentos agrícolas do ano da olivicultura, que ela é anual, e eu fiquei encantada e eu quis ter as minhas oliveiras. E saí procurando. Não entendo nada de campo, né? Eu não entendi. Hoje entendo assim um pouquinho, mas eu não entendia nada. Então eu tinha que contar com a presença de um agrônomo. E acabei, o único lugar que havia possibilidade era aqui em Maria da Fé.
E eu peguei um olival pronto, Braga. Olival com oliveiras em torno de 18 a 20 anos, em 2019. Então, desde 2019, eu tenho um olival, um dos mais antigos daqui de Maria da Fé, que foi onde tudo começou no Brasil. A primeira extração de azeite no Brasil foi aqui em Maria da Fé, e isso em 2008, ou seja, faz muito pouco tempo dessa agricultura no Brasil. Mas o legal é que vem num crescente muito grande a quantidade de olivicultores. A Epamig, que é uma entidade aqui de Minas voltada para a olivicultura aqui em Maria da Fé, e agora a Embrapa chegou com tudo. Eu brinco que daqui a 30 anos teremos oliveiras no Brasil todo, porque a Embrapa é Embrapa e faz milagres. E então a gente começa a ficar animado, porque uma planta que não é nativa, ela demanda muito cuidado, e aí gasto, preço, não é algo muito animador. Mas a gente está na luta, porque o produto é maravilhoso. O Monasto já ganhou 8 prêmios internacionais no ranking dos melhores do mundo. Então, o Brasil consegue produzir, mesmo com todas as dificuldades, um azeite de excelência, um azeite maravilhoso. Bom, é exatamente nessa etapa, né, doutora? Antes falaram sobre extração do azeite, da premiação. Esse olival já estava formado, até porque há um desenvolvimento há alguns anos para poder colher as primeiras azeitonas, né, por dizer assim, os primeiros frutos, né, para depois fazer essa produção, ou não? Curiosamente, na Europa, a oliveira começa a dar com 8 anos. No Brasil, por conta do clima, com 3, 4 anos já está em produção. Olha só. E uma das maiores especialistas do mundo, a doutora Brígida, ela brinca, né? Fala, no Brasil as oliveiras não vão durar como na Europa, por conta do tempo. Mas se lá duram 2.000 anos, durando aqui 500, tá bom, Braga. Bom, precoces, inclusive, nessa produção, e é lógico, a longevidade delas talvez seja colocada em prova. Mas 500 anos, até lá a gente pode conferir em algumas, né, deixar os nossos futuros, né, nossas futuras gerações aí para conferir se realmente vão ter essa longevidade, né? Agora, o trato, doutora, é lógico que o engenheiro agrônomo sempre, em toda a propriedade, ele é a pessoa mais indicada, o profissional mais indicado para poder acompanhar, ver as necessidades, as condições do solo, né, da planta, o desenvolvimento, o trato. É muito difícil, é muito custoso, oneroso trabalhar com a produção de azeitonas. É muito elevado o custo ou não? Ainda é muito elevado, justamente porque hoje se demanda muita coisa para você conseguir a produção. Elas crescem tranquilamente, mas o dar fruto não é tão simples. E ainda tem algo que eu não conhecia, né, Braga? Que é a imprevisibilidade. Se chover demais, se fizer frio de menos, se fizer calor fora de época, tudo isso atrapalha a frutificação da oliveira. Então, é oneroso, sim, ainda. E quem tenta fazer 100% orgânico, a produção dele cai em 80%. Então, a gente está caminhando todos os olivicultores buscando caminhos de minimizar os custos, inclusive tudo voltado na sustentabilidade. Então, por exemplo, eu uso defensivo, tudo orgânico, né? Tudo óleo mineral. Mas as pragas da oliveira no Brasil são outras, não são as pragas da Europa. Então, tudo ainda é novidade. E tudo demanda um tempo de verificação. Por isso que a chegada da Embrapa dá muita esperança para a gente. Porque a gente tem muita esperança de que será um grande negócio.
Bom, sem dúvida nenhuma, a correção do solo, né, os defensivos, né, para que tenha uma qualidade, até mesmo não perca a produtividade. Agora, em cada safra, doutora, a quantidade por planta, dá para poder mensurar, Tá. né? Qual a área? Aliás, só para a gente ter uma ideia, qual a área aí em Maria da Fé na produção de azeitonas e de azeite, que a gente vai falar na sequência? Então, para você ter uma ideia, uma árvore em produção, ela pode dar até tranquilamente 30 quilos a árvore de azeitona. Cada litro leva 10 quilos. Se a árvore tiver brilhante, maravilhosa, divina, ela pode até chegar a 80, 100 quilos. E tem árvore que não dá nada, né? Então você flutua muito. Mas para você ter uma ideia, ano passado, que foi ruim para Minas inteiro, por conta do clima, eu colhi o suficiente para fazer 85 litros. Ou seja, nada. Um trabalho de um ano para nada. Em compensação, esse ano eu colhi 23 toneladas, o que é muito legal. Eu tenho uma área de 12 alqueires de oliveiras. Mas a oliveira tem que ter um espaçamento grande. Eu já tirei 2.000 árvores, vou ter que tirar mais. Então, hoje já se fala em espaçamento 10 por 6. E antigamente plantavam 4 por 4. Aí uma abafa a outra. Então, eu volto a falar, ainda algo que está todo mundo aprendendo com o tempo. Agora, eu estou a 1.600 metros, que é a altitude ideal para ter o frio necessário. Ano sim, ano não. Embora o meu agrônomo diga que não dá ainda para dizer que é uma verdade, que ela é bienal, aqui vem parecendo bienal. Então, eu colho muito bem um ano sim, um ano não. Mas, por outro lado, eu coloquei música clássica no Olival. Então, eu tenho 12 horas de música clássica tocando no Olival. E, coincidência ou não, eu tive, historicamente, nunca se ouviu falar disso em lugar nenhum do mundo, eu tive 2 mini safras. Uma depois de 10 meses, não, terminei em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 9 meses. E ano passado, que eu colhi só 85 litros na primeira, que foi em fevereiro, em julho eu estava colhendo. Então, é tão novo tudo isso que vai que, né? A Embrapa ajudando também, né? Vai que, né? Aliás, essa questão de música clássica, o Wagyu, que é aquele gado japonês, que é produzido inclusive aqui no Brasil, lá no Japão, ele acaba sendo alimentado ao som de música clássica, vacas leiteiras também produzem muito mais, está comprovado, ao som de música, e aí tem um estudo, um caso para poder ser acompanhado, né, também da produção dessas oliveiras, né, ao som de música. Música clássica, rock não serve não, né, doutora? Então, o meu musicoterapeuta, musicólogo, ele diz que serve sim, que o rock poderia ser inserido, porque o que a árvore recebe são as vibrações e não necessariamente a música. Mas entre um rock o dia inteiro e uma música clássica, eu optei pela música clássica, até porque eu estou do lado de uma mata, tem muitos animais, então tentar respeitar também o meio ambiente, né? Deles, o habitat deles. Sim, 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 tem isso. Tem muita coisa a ser aprendida, né? Se entender a respeito desse tipo de produção. É bienal a cada 2 anos? Tem muitos produtores de café aí na região ou não, vizinhos seus? Tem. Muitos. E Cristina, né? A cidade vizinha, ela tem muito café, vai muito para exportação, cafés premiados também. É Minas, né?
Minas Gerais é tudo, né? Bom, Maria da Fé, agora fala um pouquinho como é que é a extração. É feita aí mesmo na propriedade, né, é encaminhada essa azeitona em grande quantidade para produzir o azeite ali. Em que momento, em que época, né, quando é que é o período de safra para poder comemorar e fazer essa extração? A frio, a quente, como é que é? Minas Gerais, Mantiqueira, colheita pode ocorrer entre janeiro e março. Um pouco para abril, mas muito pouco. Rio Grande do Sul, de março a maio. Europa, outubro a dezembro. Então, é muito bem definido. Aqui em Minas, dificilmente passa de março. E, de uma forma muito curiosa, e já virando tradição, os europeus têm milenarmente a cultura de colher as azeitonas já maduras. A maioria dos vídeos que você pega para ver, elas já estão pretas. Então, você tem um azeite mais adocicado, um azeite sensorialmente mais parecido com um molho de tomate do que com o tomate fresco. Aqui no Brasil, nós estamos criando uma cultura e uma tradição de colher as azeitonas verdes. E quando estiver terminando a colheita, elas estão maduras. E aí você tem um sensorial e um sabor que vai criar meio que um terroir brasileiro, que é de um azeite mais novo. Então ele cheira, ele lembra a grama, ele lembra o tomate fresco, ele lembra tudo que é fresco, diferente do azeite europeu. Ele tem mais picância, então ele é um azeite mais intenso que o azeite europeu. Então isso é muito legal. E temos diferença de terroir também no Rio Grande do Sul com Minas, porque o azeite mineiro vai lembrar goiaba, vai lembrar couve, vai lembrar Minas. E o azeite do Rio Grande do Sul traz alcachofra. O azeite do Rio Grande do Sul ele é mais intenso que o azeite de Minas. Então, é muito legal já estarmos vendo esse diferencial do azeite brasileiro. Bom, e é lógico, então, estamos em pleno período aí de safra, né? A extração já vai começar em breve? Você perguntou e eu acabei não falando. Aqui em Maria da Fé, todo mundo já colheu, todo mundo já passou pela extração e agora estamos no momento de invase e análise laboratorial, porque o mapa está em cima e tem que estar em cima, né, com uma série de regras. Então, a colheita da mantiqueira já foi feita, com raríssimas exceções. E elas são feitas num lugar que chama Lagar. Maria da Fé é a cidade no Brasil que mais lagares tem. Ela já tem 5 lagares. E lagar é algo que não é barato, uma máquina está em torno de R$1 milhão. Então, é uma loucura isso. Eu ainda estou aqui só há 5 anos, quando eu entrei no Olival ele estava muito judiado, até por isso que eu pus a música, e não tinha nada, nenhuma enxada. Então, eu ainda não tenho meu lagar, então eu faço nos vizinhos. E é tudo muito rápido, Braga, porque o correto é colocá-la nas máquinas antes de 12 horas da colheita, porque ela entra em oxidação muito fácil. Então, é uma correria, todo dia, todo dia. Bom, e aí a partir... Desculpe, aí a partir desse momento, qual foi o start? Por dizer assim, eu vou colocar esse azeite que eu produzi aqui em Maria da Fé para poder competir com outros, né? Essa premiação, em que momento aconteceu e quando foi a primeira vez que teve esse concurso, a sua participação nesse concurso? Então, o nosso azeite foi o primeiro azeite de Minas a ir para um concurso internacional, porque o pessoal não se ligava nisso, na verdade. Foi em 2021, o primeiro ano que eu mandei para concurso. Mentira, 2020, final. Foi a segunda safra de 2020, que foi para o primeiro concurso. E aleatório, nós mandamos para Nova York, para Itália, para Turquia, Israel foi no outro ano.
e cada ano eu mando para países diferentes. Então, eu tenho 8 prêmios internacionais, medalha de ouro, em países diferentes, eu só repito Nova York. E, curiosamente, o nosso primeiro prêmio foi de azeite delicado em Nova York, medalha de ouro, que é uma característica que não é normal do brasileiro. Normalmente o brasileiro é mais intenso e mais médio. E aí eu falo que é delicado por causa da música. E hoje, muitos azeites mineiros vêm sendo premiados fora do Brasil. Isso é muito legal. E do Rio Grande do Sul também. Então, o que mostra que os olivicultores vêm fazendo um bom trabalho, né? Porque sem cuidado não vai dar certo, literalmente. Sem boa música também e sem um maestro, né? Na verdade, alguém que possa conduzir toda essa orquestra, né? Todo esse processo. Não basta a música, não basta ter a área, como a doutora Rosana estava falando, pegou uma área praticamente degradada, se não tivesse um incentivo, buscar, né, alternativas para poder ter uma produção, contratar um engenheiro agrônomo, fazer todo o trato necessário. Brasil, Exatamente. então, certamente vai ter um avanço muito grande na sua projeção. Pretende, primeiro, ampliar a área de produção por aí? Não, Né, vai parar... Não, Minas é muito difícil. Rio Grande do Sul você tem propriedades com 90 mil pés, porque é planície. O Minas Gerais tem um limite que são as montanhas. Se você não construir o seu olival em lugar tratorável, nem começa, porque a dificuldade não vai permitir que aquele negócio vá adiante. Eu não pretendo aumentar a área, eu pretendo aumentar a produtividade Sim. de cada árvore. Sim. É exatamente o segredo, né? Aumentar uma área menor a produtividade, fazer com que essa área tenha aí um incentivo muito grande, uma qualidade muito grande. Agora, doutora, só para poder finalizar, o Brasil vai ser um grande produtor futuramente? Em quantos anos, na sua projeção, isso pode acontecer? Porque nós já produzimos de tudo, né? Os alimentos apreciados no mundo todo, né? O azeite de qualidade que está sendo produzido aqui no Brasil, né? Ele vai ganhar cada vez mais espaço e os olivais aqui vão se ampliar muito, na sua opinião? Eu não tenho dúvida que sim, mas vão ficar brava comigo. Eu acho que vai levar no mínimo 20, 30 anos para atingir um patamar de percentualmente considerável. Por quê? Porque vai ter que diminuir custo, vai ter que saber exatamente quais os tipos de oliveiras dão certo no Brasil, porque nós temos mais de 3 mil tipos de oliveiras. É muita coisa. A Embrapa trabalhando, fazendo... A Embrapa já está com uma geneticista espanhola. Então, com tudo isso feito, eu garanto a você que o Brasil vai fazer muito azeite. Mas, por que eu falo em 20, 30 anos? Porque até geneticamente você precisa que a oliveira cresça e tenha outra, e tenha, né? Então, existe um tempo de pesquisa que será esse. Mas, para quem gosta, para quem quer diversificar, para quem é muito legal. É um universo muito legal. Os olivicultores são muito unidos. Somos poucos ainda perto do café, perto da soja. Somos muito poucos, mas todos muito animados, gostando do que fazem e preocupados com o quê? Com a excelência do produto. Por quê? E aí, Braga, a gente precisa falar. O azeite de oliva, o extra virgem, é o segundo... Vou recolocar. O azeite é o segundo produto mais falsificado do mundo. Primeiro são laticínios, depois o azeite. E o que acontece? Sempre acharam o Brasil um depósito de azeite velho. Então, muito azeite que já veio para o Brasil não eram azeites novos, era o que sobrava. Hoje, eles já começam a perceber que o Brasil está começando a entender um pouco, tanto que uma marca famosa aí
lançou 4 tipos de azeite, para já começar percebendo que está havendo concorrência. Uma coisa é muito clara, não tem como um azeite bom custar R$ 20. É impossível, ele não é bom, ele está com defeito. Então, assim, o legal disso tudo é que o MAPA também está entrando com uma fiscalização pesadíssima e ainda haverá uma fiscalização baseada numa mudança legislativa para que todo azeite que vier de fora passe também por uma avaliação sensorial. Porque muito azeite que você compra hoje nas prateleiras de supermercados, eles têm defeitos sérios de ranço e que não deveria estar sendo consumido. E eu garanto a você que o azeite que está sendo feito no Brasil, ele é um suco de azeitona. Ele é puro, ele é novo, o azeite tem uma validade de 24 meses, ele vai perdendo os cheiros dele, mas a qualidade está lá. Agora, você imagina, se ele vale 2 anos, e nós, olivicultores brasileiros, fazemos questão de colocar no rótulo a data da colheita, que não é exigência para os azeites que vêm de fora, a gente tem notícia que muito azeite que vem para cá, aparece só a data do invase, e ele é muito mais velho do que essa data de invase, infelizmente. Tem isso, né? E são todos esses cuidados, né, que os olivicultores, assim como você, aqui no Brasil, estão adotando para que a gente tenha um reconhecimento, já tem esse reconhecimento internacional pela questão da sustentabilidade, pela qualidade, né, pelo empenho, né, pelo carinho que produz, né, como se produz. Isso é muito importante, né? E só lembrar, né, que nos 2 últimos anos, no último ano, nós tivemos uma disparada dos preços desses mesmos azeites que vêm para o Brasil em função do clima, né? Uma menor produção na Europa, em outros países, porque realmente o clima estava muito severo. E aqui no Brasil, a produção não foi afetada em função disso também, não, né, doutora? Sim, os meus agrônomos falam que a minha baixa produção ano passado foi em decorrência do clima. Sim. Então, atinge todo mundo. Como este ano o Rio Grande do Sul foi muito prejudicado, Minas não. Eu acho, sim, que a natureza, o clima, atrapalhou a Europa. Mas, você me conhece, Braga, há 20 anos. Há 20 anos atrás, todo mundo achava que os grandes fornecedores de azeite eram Espanha, Itália, Portugal e Grécia, certo? Sim, sim. Se você pegar a área geográfica deles, eles não conseguem produzir o suficiente para abastecer o mundo. Acontece que há 20 anos atrás, esses países adquiriam azeites de todo o Mediterrâneo e invasavam. Hoje, Tunísia já tem marca. Então, é claro que o clima atrapalhou a Europa, mas não só. Elas não conseguem mais ter todo o azeite que elas tinham há 20 anos atrás. Fazer um chamado, ou fazem ainda, né? Chamado blend, vão retirando de uma área, de outra ali, misturam e fornecem, né, para os países aí, inclusive aqui no Brasil. Premium, né? Esse teu azeite, como é que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais a sua produção, né, e conhecer um pouquinho mais desse azeite? Onde que encontra? Vai só para fora do país ou fica um pouco aqui no Brasil para o consumidor? Não. Primeiro que nós não temos produção nem para atender aqui, quanto mais ir para fora. Segundo, que eles são muito bairristas, eles não querem nem saber o consumidor de comprar um azeite brasileiro. Existe um preconceito, óbvio. É o mesmo que, de repente, eu vou brincar, Japão começar a fazer café, a gente vai fazer café, né? No Japão. Então, existe todo um bairrismo. Nós não temos produção para colocar em supermercado, não tem como. Então, existem empórios, aqui em Maria da Fé, na fazenda, e a gente vende pelo site do Azeite Monasto. E a gente tem um Instagram, Azeite Monasto, e tá tudo lá, é só seguir a gente. Azeite Monasto, tá lá, todos os detalhes.
Inclusive, essa nossa entrevista certamente vai fazer parte também do acervo, né, da história, né, de Rosana Chiavassa, família Chiavassa, na produção de azeite em Maria da Fé, agora também nesse Isso, século XXI, na segunda década do século XXI, mas enfim, né, nos próximos 500 anos. exato. E só para fechar, o legal disso tudo é que a gente recebeu o prêmio do Canal Rural de propriedade, de pequena propriedade em sustentabilidade, e foi muito legal. Então, é assim, eu acho que a agricultura está mudando, o Covid trouxe muita gente para o campo também, então as culturas estão se misturando, né? Uma parte de conhecimento do cimento está vindo para o campo assimila um pouco e passa um pouco de conhecimento para o povo do cimento. Então, é assim, está sendo muito legal e acho que ainda temos que mudar muita coisa, mas, Braga, só participando do agro que eu passei a entender o que é o agro, a importância do agro, a dificuldade do agro e o quanto muita gente faz um discurso sem conhecimento, né? Então, dá vontade de falar para todo mundo, venha um pouco conhecer o lado de cá, né? Para você entender a importância e as dificuldades. Desafios, né? Como sempre a gente fala aqui sobre a produção de leite, né? Que é de dia, segunda a segunda, não tem feriado, sábado, domingo, né? Não tem festa de final de ano, tá lá todos os dias, uma produção que às vezes acaba desanimando um pouquinho o produtor, mas não larga, né? Ele não arreda pé porque é uma produção familiar. Aliás, o agro é fantástico e certamente ainda vai ganhar o reconhecimento de todos, inclusive aqueles que atiram pedra hoje, isso não tenha dúvida. Doutora Rosana, foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Boa produção, boa premiação nos próximos concursos para vocês. Muito obrigada. E vem para cá, vem me visitar, Braga. Os finais de semana eu estou sempre aqui. Vamos sim. Grato. Até uma próxima, doutora. Até mais. Até mais. Prazer. Prazer. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista de hoje. Lembrando mais uma vez que você pode rever todas essas informações nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro, e essa matéria, essa reportagem estará disponível logo mais no site oficial do TID. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado, uma ótima tarde e até a próxima!